Oi, líder, você está se sentindo sobrecarregado? Mesmo com uma equipe incrível, você tem uma lista de tarefas intermináveis? Parece que nunca há tempo para pensar fora da caixa, pensar na estratégia? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Este é o dilema de muitos líderes: delegar tarefas. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós escutamos algumas vozezinhas na nossa cabeça que nos dizem assim: eu não tenho tempo para ensinar outra pessoa para fazer isso. Se eu fizer, vai ser mais rápido. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço. Algumas dessas perguntas podem até ser verdade no curto prazo. Se eu fizer, vai realmente ser mais rápido, mas eu não dou oportunidade para o time se desenvolver e também não consigo me desenvolver, buscar novas competências e novas habilidades que eu preciso desenvolver. Às vezes eu estou sem tempo de ensinar mesmo. No curto prazo, isso parece a melhor solução. Não tenho tempo para ensinar, eu mesmo faço. Mas da próxima vez eu vou precisar fazer novamente. Então talvez seja a hora de frear e ensinar. Se eu fizer, vai ser melhor? O que eu faço é melhor do que o outro vai fazer? Talvez no início sim. Mas se você der oportunidade para a sua equipe, talvez você se surpreenda. Talvez você encontre pessoas que podem fazer aquelas tarefas melhor do que você faz. E aí, você topa se desafiar nesse processo de delegar? Para isso eu vou te ajudar. Eu vou te dar aí algumas etapas que você vai cumprir para conseguir fazer uma delegação eficaz. A primeira etapa que você precisa cumprir é identificar quais tarefas você pode delegar. E aí você vai me perguntar: como eu faço isso? Uma pergunta simples que você vai fazer para você mesmo: o que eu faço hoje que existe uma pessoa na minha equipe que poderia estar fazendo, que teria competência ou teria ali o potencial para ser trabalhado para executar essa tarefa? Tarefas hoje que já são rotina, que já tem processo descrito, que já tem como se fazer e que você ainda está fazendo por medo, insegurança na delegação. Esse é o primeiro passo, identificar as tarefas que você vai utilizar aí na delegação. Agora que você já escolheu a tarefa, o segundo passo é escolher a pessoa certa para aquela tarefa. Não é sobre delargar uma tarefa, é sobre entender que existem pessoas na sua equipe que têm habilidades específicas que são boas para aquela tarefa. Por exemplo, você precisa de um relatório, você vai buscar aquela pessoa mais analítica na sua equipe, que tem mais facilidade com o Excel, que tem mais facilidade com números. Você precisa de uma pessoa para desenvolver uma atividade que vai demandar muita comunicação. Vamos buscar aquelas pessoas que já têm o potencial para isso. Pessoas certas nos lugares certos. Isso facilita muito o processo de delegação. Agora que você já sabe quais são as tarefas que você vai delegar, já sabe quem são as pessoas para as quais essas tarefas serão delegadas, você precisa comunicar de forma clara, precisa, ordenada para essas pessoas. Não é simplesmente faça um relatório. Você precisa indicar para essa pessoa qual que é o propósito desse relatório, qual que é o objetivo, o que você busca com esse relatório, qual que é o prazo que ela tem para fazer esse relatório, quanto tempo ela vai ter que organizar no dia a dia dela para que esse relatório seja feito. Quando que ela vai fazer uma entrega prévia para que eu possa verificar e acompanhar o desenvolvimento desse relatório? Então, não é simplesmente falar essa é a tarefa, você é a pessoa para essa tarefa. É fazer com que a pessoa compreenda exatamente o que você espera dela. É alinhar as expectativas. Agora que você já escolheu a tarefa, escolheu a pessoa, comunicou a pessoa, criou o engajamento e o propósito, é hora de fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento não pode ser feito por microgerenciamento. Ninguém quer trabalhar com alguém no ouvido o tempo todo. Como está? Como está indo? Para isso você deu um prazo, para isso você estabeleceu fases. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento que precisa gerar confiança na pessoa. Seu colaborador precisa olhar e saber que você confiou aquela tarefa para ele e que no momento certo ele pode vir e trazer para você fazer a avaliação, ou que a qualquer momento em que ele se sentir confortável, ele pode pedir o seu suporte e apoio. Confiança é isso, não é delargar, é oferecer suporte, mas não fazer microgerenciamento. Por fim, não menos importante, você precisa dar o feedback. Como essa pessoa desempenhou essa atividade que você delegou a ela?
Quais foram os pontos positivos que essa pessoa apresentou na execução dessa atividade, dessa tarefa, desse projeto e quais são as oportunidades de melhoria? Mas não se esqueça, essa pessoa está em desenvolvimento. Foi a primeira vez que você delegou essa tarefa a ela. Seja paciente, empático, entenda que ela está num processo de aprendizagem, assim como você na liderança. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar alguns pontos de atenção que dizem respeito aos principais erros que os líderes cometem nesse processo de delegação. O primeiro deles é delegar apenas aquilo que você não gosta de fazer. Já falamos lá no primeiro ponto, delegar não é isso. Delegar é estimular o desenvolvimento da sua equipe a partir de tarefas que eles já podem fazer. O segundo ponto de atenção é o microgerenciamento. Se eu deleguei, eu tenho que confiar. Então, não posso estar o tempo todo atrás da pessoa pedindo atualização. Estabeleça ali o checkpoint. O relatório é para daqui 2 semanas e em 1 semana nós vamos conversar para ver onde você está no relatório. Isso dá previsibilidade para a pessoa que está no processo de aprendizado e para você também. Outro erro importante que os líderes acabam cometendo, eu digo para ela, faça o relatório, mas não explico por quê, não explico para que aquele relatório vai ser usado, não dou a informação sobre os prazos, deixa a pessoa meio no escuro, ela não sabe nem como ela vai priorizar ali aquele relatório entre todas as tarefas que ela tem no dia a dia. Então é muito importante você estabelecer o contexto que essa tarefa está sendo realizada. Não dar o devido reconhecimento também é um erro comum. É não dar o contexto e a informação suficiente para que aquela pessoa possa executar a tarefa. Talvez por você pensar que a pessoa já deveria estar fazendo aquilo, aquela famosa frase, né? Isso aí faz parte do trabalho dela. Mas é a primeira vez que ela está fazendo aquela tarefa. Não te custa nada dar aquele salário emocional. Muito bem, você foi muito bem. Os prazos foram atendidos, as expectativas foram atendidas. Trabalhe com isso, com certeza vai te ajudar aí na gestão da sua equipe. E por fim, não cometa o erro de delegar as tarefas sempre para as mesmas pessoas. Isso pode levar a um desengajamento da equipe, que percebe um favoritismo ou até uma falta de confiança no trabalho deles. Trabalhe de forma democrática e justa com a sua equipe. Isso vai elevar a percepção da sua equipe em relação à sua liderança. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com outros líderes que precisam ouvir essas dicas e que podem também tirar proveito disso. Se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos como esse e deixe um comentário aqui da sua dúvida sobre o processo de delegação.